Olá galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui para mais uma videoaula do nosso vlog. Antes de eu começar, como é de ritual, né, por favor, vá lá na nossa página no Facebook, coloque @Pincelada do Saber, vai aparecer a nossa página, curta a nossa página, dá uma olhada na nossa timeline lá, acho que vocês encontrarão bastante material que pode de alguma forma favorecer no seu conhecimento, seja das ciências humanas, da teologia, da história, enfim, da filosofia. A tentativa do nosso canal é justamente ser esse canal onde os pensamentos possam falar, sem as delimitações das disciplinas ou algo do tipo. Também não esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, deixe o seu like porque é muito importante. Pode comentar nos nossos vídeos, gente. Estamos aqui realmente para conversarmos sobre esses e muitos outros assuntos. Hoje nós gostaríamos de dar continuidade no último, ou quem sabe no penúltimo dos nossos vídeos, que é a série de vídeos onde nós estamos tratando sobre o livro Manifesto Comunista, que teve a sua primeira edição publicada em 1848, e onde os autores são Karl Marx e o seu amigo Friedrich Engels. Então nós gostaríamos de continuar a série de vídeos, né? Esse seria então o quarto vídeo, o último ou talvez o penúltimo, porque talvez eu faça algo sobre o último capítulo que Marx trata nesse livro. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de dar continuidade naquilo que nós estávamos falando, e eu havia dito que agora nós iríamos falar sobre um assunto polêmico. Por quê? Por causa do seguinte, nós temos principalmente na década de 60, 70, teologias dentro da igreja cristã, seja dentro do catolicismo com a teologia da libertação e seja dentro do protestantismo com a teologia da missão integral. O fato é, nós tivemos dentro da teologia cristã uma série de pensamentos que dialogavam com o próprio marxismo. E isso é importante de nós observarmos, porque nesse trecho que eu disse para vocês, que é um trecho polêmico, ele vai dizer justamente o contrário. Olha só o que ele vai dizer. Sem dúvida, dir-se-á, as ideias religiosas, morais, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., modificaram-se no curso do desenvolvimento histórico. Mas a religião, a moral, a filosofia, a política, o direito mantiveram-se sempre através dessas transformações. Além disso, há verdades eternas como a liberdade, a justiça, que são comuns a todos os regimes sociais. Mas o comunismo quer abolir essas verdades eternas, quer abolir a religião e a moral, em lugar de lhes dar uma nova forma. E isso contradiz todo o desenvolvimento histórico anterior. A questão que eu tenho para tratar com vocês aqui é a seguinte: vocês sabem muito bem que eu sou religioso e que eu realmente não estou dizendo que não seja possível uma sociedade a qual a Marx está dizendo, justamente porque eu sempre digo para vocês aqui no nosso canal, ou no meu pensamento nesse sentido, eu acho que a história ela é contingencial, e ela sendo contingencial, eu acho que a história é sempre uma história aberta, é sempre uma história das possibilidades de vir a ser, ela nunca é uma história determinada. Então, não é porque as coisas sempre foram assim que elas sempre hão de ser. Essa é uma questão que nós precisamos de ser colocada aqui. E é o que Marx está dizendo. Até hoje, a religião, a moral, a filosofia, a política, o direito se mantiveram através das transformações. Mas eu estou dizendo para vocês que o nosso trabalho enquanto comunista é realmente em combater fortemente esses discursos e contudo, né, juntamente com isso, o discurso religioso. E aí nós vemos talvez uma contradição, né, entre os escritos de Marx e a própria ideia de apresentação cristã do mundo. Até por conta do conceito de alienação, é difícil de você dialogar
as duas correntes, apesar de eu achar que é possível esse diálogo, mas as duas correntes vai chegar um momento em que uma partirá para um lado e a outra partirá para outro lado. O que eu gostaria então de dizer é justamente isso, que apesar de eu achar super interessante o pensamento de Marx, esse é um ponto que eu, Daniel, estou dizendo que eu acho complicado de aceitar, até porque eu acho difícil de nós encontrarmos uma sociedade onde a religião não fale, não tem um papel e uma função relevante, como é no próprio caso da nossa própria sociedade. Então, ele vai dizer aqui, ele vai continuar dizendo: vimos acima que a primeira fase da Revolução Operária é o advento do proletariado como classe. Eles tomam consciência de que ele é classe dominante e conquista então a política e conquista a democracia. Então, aí ele vai elencar uma série de ações que o Estado pode ter em relação à sociedade para que nós tenhamos a passagem desse momento transitório do capitalismo para o comunismo, que é o socialismo. Ele vai dizer assim: então a gente precisa basicamente de percorrer diante de 10 ações imperativas do Estado em relação à sociedade, se nós quisermos de alguma forma chegar nesse ambiente comunista, vamos dizer assim. Então ele vai dizer para a gente o seguinte: primeiro, a expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado. Segundo, imposto fortemente progressivo. Terceiro, abolição do direito de herança. Quarto, confiscação da propriedade de todos os emigrados e sediciosos. 5. Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com o capital do Estado e com um monopólio exclusivo. 6. Centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte. 7. Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, arroteamentos das terras incultas e melhoramento das terras cultivadas segundo um plano geral. 8. Trabalho obrigatório para todos, organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura. 9. Combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção entre a cidade e o campo. E 10. Atitude a ser tomada pelo Estado: educação pública e gratuita de todas as crianças, abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje, combinação da educação com a produção material. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que, agindo dessa forma, se o proletário toma o poder, ele se estabelece enquanto classe, ele toma o poder, ele toma a democracia, ele toma a política, ele toma o Estado e ele vai gerir, ele vai tomar os meios de produção e ele vai gerir, então, a sociedade, vai distribuir a riqueza, os trabalhos, as funções, em todas as questões relacionadas à vida em sociedade. Então ele vai dizer que se o proletário agir conforme essas regras ou essas questões que foram apresentadas aqui agora diante de vocês, ele diz, então o proletário, ele destruirá a sua própria dominação, ele vai se estabelecer enquanto classe dominante, mas ele vai se aniquilar enquanto classe dominante porque ele não vai gerar uma outra classe dominada. Ele supera esses antagonismos, essa tese e antítese, ele é a síntese final, ele vamos dizer, a realização desse homem total. E toda a relação política de subjugação de uma classe pela outra, ele supera tudo isso, porque o proletário é de alguma forma o fim da pré-história, é a entrada do homem na racionalidade, é a entrada do homem nesse mundo racional, nesse mundo que realmente agora o homem vai poder construir a sua história, porque até agora nós vivemos só a pré-história da humanidade, onde se apresentam os antagonismos. Então, aí ele vai dizer assim, qual é o ideal comunista que eu marquei aqui? Em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e antagonismos de classe, surge uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. Vou repetir.
em lugar da antiga sociedade burguesa, com as suas classes e antagonismos de classe, surge uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. O ideal comunista é um lugar onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. Repito, que é para você gravar bem, que o lugar, o ideal comunista é um lugar onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. Eu sou livre à medida que o outro se torna livre. Eu sou rico à medida que o outro se torna rico. Eu sou incluso na sociedade à medida que o outro é incluso na sociedade. O ideal marxista, ou o ideal comunista, é um ideal onde a sociedade, onde de alguma forma esse indivíduo, onde as pessoas dizem que o comunismo é de alguma forma associado a totalitarismo, que tira a liberdade das pessoas, ou algo do tipo, o que o Marx está dizendo para a gente é o seguinte: eu estou dizendo de uma outra liberdade. Eu estou dizendo de um outro modelo de sociedade. Eu estou dizendo de um outro modelo educacional, de um outro modelo político, de um outro modelo cultural, de um outro modelo de Estado. Eu estou dizendo de um outro modelo de modo de produção. Eu estou dizendo de um outro sistema econômico. Eu estou dizendo de uma outra sociedade, a qual seja uma outra sociedade que é transformada sim, e que nós podemos ver de alguma forma traços e características que me levam de alguma forma a acreditar que essa sociedade um dia acontecerá. Então, a questão, gente, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, eu quero deixar muito claro. Primeiramente, vamos fazer um paralelo, retomar mais ou menos o que a gente comentou em todos os vídeos. Se você percebeu em todos os vídeos, como eu fui lendo na ordem das páginas, vocês vão perceber o seguinte. Primeiramente, Marx vem e traz um panorama histórico, cheios de conjunturas, cheios de eventos históricos, que fazem com que, de alguma forma, tenha o declínio da sociedade feudal e a ascensão da sociedade capitalista. Marx, então, traz para a gente todo esse aparato histórico ali, falando para a gente das circunnavegações, dizendo da colonização da África, ou do contato com o Oriente, dizendo para a gente do descobrimento da América. Então ele traz uma série de eventos históricos que dá a base para a gente ver a formação dessa sociedade, a transição de um modo de produção para outro, a transição do feudalismo para o capitalismo. Em um segundo momento, Marx vai dizer assim, como é que surge dentro dessa conjuntura histórica, dentro desse processo de transição, como é que surge então a classe burguesa? Como ela surge, como ela tem a sua ascensão e como ela se consolida. Ela se consolida enquanto classe hegemônica e enquanto classe dominante. Aí ele vai dizer para a gente como é que eles fizeram, como que se deu a mudança nos modos de produção, como é que surgem as fábricas, o que acontece em todos esses processos de mudança. Ele vai dizer que antes era o aprendiz, agora não é mais o aprendiz, a gente passa para a manufatura, depois a gente passa para a maquinofatura, depois a gente cria grandes indústrias, depois a gente exporta para fora, depois a gente vai buscar matéria-prima em outros lugares, enfim, tudo aquilo que eu já falei nesse vídeo no decorrer dessa série de videoaulas. Então ele vai trazer para a gente como é que a burguesia ela surge como uma classe relevante, como é que ela dentro disso ela ascende socialmente e como é que ela se estabelece enquanto classe dominante. Aí ele vai traçar para a gente logo posteriormente como é que se dá então, se cria uma classe dominante, cria uma classe dominada. E a classe dominada que surge é o proletário.
proletário que surge de alguma forma é fragmentado, mas que no decorrer do desenvolvimento histórico, com a industrialização, a massificação e o aumento grotesco da acumulação de riqueza em poucos espaços e também o acúmulo de pessoas em um mesmo espaço e em uma mesma condição social, condição a qual se caracteriza e a qual eles têm empatia pelos proletários, essa condição faz com que surja então uma classe que se identifica um com o outro. Eu sou da Rússia, eu sou da China, eu sou do Brasil, mas eu me identifico contigo. Por quê? Porque eu sou explorado, porque eu tenho a mais-valia, o trabalho não pago, porque eu vivo em condições em que o meu patrão não vive, eu vivo em uma condição de subsistência. Eu trabalho, eu pago minhas contas e no outro dia eu já não tenho mais o dinheiro, eu não posso me divertir, eu não tenho lazer, eu não tenho tempo, eu tenho tudo na minha vida controlado. Desde o meu dinheiro que eu tenho que controlar até o tempo de serviço que eu tenho que trabalhar. Tudo na minha vida é controlado. Então, como eu trabalho, eu sou proletário, eu me identifico contigo que também sofre as mesmas condições de vida e de existência a qual eu estou inserido. Então, cria-se uma classe que toma consciência disso, que é tentada ludibriar pela classe burguesa, mas que nesse tentar ludibriar, essa classe se aproveita desses artifícios políticos e culturais e toma consciência de si, e a própria burguesia que queria explorar gera as próprias armas para que ela seja derrubada por essa classe proletária que vai ascender ao poder, que vai dominar o poder, que vai vai tomar os meios de produção, vai fazer esses 10 artifícios ou apresentar esses 10 recursos do Estado em relação à sociedade que eu acabei de elencar para vocês, e então nós passaremos para uma sociedade comunista, uma sociedade onde nós temos uma livre associação e um livre desenvolvimento de cada um, que será a própria condição do livre desenvolvimento de todos. Então, gente, por favor, você é crítico do Marx? Você não acredita nos ideais marxistas? Você não acredita na historiografia marxista? Você não acredita na sociologia marxista? Ok, você não é obrigado a acreditar, ninguém é obrigado a acreditar. Eu, particularmente, tenho resistência a aceitar. E eu não sou marxista, como eu disse para vocês, eu sou religioso, eu continuo sendo uma pessoa da religião, eu não enxergo esse mundo de uma forma totalmente materialista, empírica ou algo do tipo. Não é essa vibe que eu curto, não é essa pegada que eu curto. Mas eu não deixo de admirar que é um excelente trabalho, que é um excelente pensamento, que é um pensamento relevante dentro da sociedade. Karl Marx é um pensador relevante. Então, se você chegou aqui até esse canal, talvez esse canal sirva justamente para olhar para você e dizer o seguinte: você não precisa de concordar com Marx, mas você precisa de ler. Você não precisa de concordar com Marx, mas você precisa de ler ele. É leitura obrigatória para quem é das ciências humanas em geral. Então, diante disso, eu gostaria então de fechar o nosso vídeo dizendo para você que você possa de alguma forma compartilhar esse vídeo, divulgar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, deixar um joinha, comenta alguma coisa aí. Estamos aqui para isso, para nós dialogarmos. Até o próximo Pinceladas do Saber. Antes de terminar esse vídeo, se você tem alguma ideia de vídeo, se você tem alguma sugestão de autor, se você tem alguma sugestão de livro que você queira que eu comente, que eu fale ou algo do tipo, por favor, poste aí nos comentários, mande mensagem inbox no canal do Pinceladas do Saber. Se eu tiver tempo, eu me dedicarei ao livro e aos comentários sobre ele, e pode deixar que eu vou fazer isso com bastante carinho. Portanto, até o próximo Pinceladas do Saber, e como sempre, nosso ritual de encerramento é hora de dar tchau!